qual será o melhor horário para se tomar o Whey Protein? Se liga que no vídeo de hoje eu vou te desmistificar essa jossa. Um abdômen crescido. Ativa. Pois bem, quando o assunto é o Whey Protein, quando o assunto é o Whey Protein, proteína em pó, aquela que a galera toma antes do treino, depois do treino, tem gente que toma um pote por dia, enfim. A primeira pergunta a pergunta que eu mais ouço dos meus alunos é: professor Adonis, qual é o melhor horário para que eu tome o Whey Protein? Qual é o melhor horário? E antes que eu responda qual é o melhor horário para você tomar o seu Whey Protein, a sua proteína em pó, eu preciso te falar o que é. O que é esse Whey Protein? O que é, professor Adonis, o Whey Protein? E é simples, de maneira rápida, de maneira simples eu vou desmistificar para você o que é o Whey Protein. E o Whey Protein, galera ativa, o Whey Protein é simplesmente a proteína igual você tem na carne. A proteína igual você extrai, por exemplo, a proteína de um salmão. A proteína igual você extrai uma proteína, por exemplo, de soja. No entanto, o Whey Protein, ela é a proteína em pó extraída do leite. Ok? Então, tome cuidado quando você for ouvir isso aqui, porque eu não estou falando que o Whey Protein é igual à proteína da carne. Não. Eu estou te falando que é como se você estivesse comendo a proteína do leite. É como se você estivesse tomando leite. No entanto, eles pegam através de um processo obviamente industrial, eles extraem o soro do leite. O soro do leite é aquilo que antigamente jogava-se fora. O soro do leite é aquilo lá que jogava-se fora. E os caras falaram assim: caraca, isso aqui tem uma quantidade de proteína violenta. Mas ninguém usa, a gente tem que jogar fora, então a gente tá perdendo dinheiro, ou perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. E aí os caras começaram a transformar aquele soro em pó, através de processos químicos, em pó, e comercializar, porque tinha uma alta quantidade de proteína. E uma proteína que tem um valor biológico alto, que é a proteína do leite, do soro do leite. Então, o que é o Whey Protein, professor Adonis? É um pó que você está consumindo só proteína naquele pó, ou grande parte daquele produto é proteína, diferindo de marcas para marcas. Então o primeiro ponto é você entender que o que é o Whey Protein? Uau, o Whey Protein é bomba, igual a sua avó, minha mãe falava, minha avó dizia. Tá tomando bomba, os potes desse tamanho, você vai ficar rendido, menino. Não é nada disso. O Whey Protein é simplesmente a proteína do leite transformada em pó, ok? Beleza? Então, professor Adonis, qual é a diferença de eu tomar Whey Protein e leite? É porque no leite você tem lactose, no leite você tem a gordura, e no Whey Protein você só tem o soro do leite, extraído e transformado em pó. E o soro do leite é aquilo que não tem, você separa a lactose, separa a gordura e você pega só proteína, aquilo que tem uma alta quantidade proteica e transforma em pó. Isso é o Whey Protein, ok? Uma vez, portanto, que nós entendemos o que é o Whey Protein, a primeira pergunta é: professor Adonis, qual é o horário? Qual horário eu tomo esse Whey Protein? E eu te retruco a pergunta: será? Olha aqui bem pra mim. Será que existe? Aquela aqui pra mim. Essa é a pergunta. Será que existe a necessidade? Será que existe a necessidade? Por que, professor Adonis? Porque, uma vez que nós já entendemos o que é o Whey, a pergunta é: dentro da tua dieta, dentro da tua rotina diária de alimentos, será que você, com a sua quantidade de peso, com a sua alimentação, se for uma alimentação balanceada, a pergunta é: eu tenho necessidade de tomar Whey Protein? Por quê? O que o professor Adonis quer dizer? Muitas vezes, meus queridos alunos, muitas vezes você já tem uma ingesta de proteínas diárias dentro dos valores recomendados. E você não tem a necessidade de ingerir o Whey Protein. Porque o Whey Protein é simplesmente a proteína, é igual proteína é igual ovo. É a mesma coisa pro organismo, é ovo, velho. Então, se eu já como bastante proteína durante o dia, os valores recomendados pro meu peso, para meu nível de massa muscular, então não há necessidade de você tomar Whey Protein. Esse é o primeiro ponto. Não, o meu médico falou que todo mundo tem que tomar Whey Protein. É equivocado. Não, meu personal falou que eu tenho que tomar. Equivocado. Não, meu nutricionista falou. Se ele identificou que você
tem uma rotina onde você tem um déficit de ingestão de proteína, que, diga-se de passagem, é o que mais acontece na prática. A maioria das pessoas não consome o recomendado, o interessante para reparação tecidual, reparação muscular durante o dia de proteína, as pessoas não consomem. Esse é o mais coloquial, costumeiramente é o que a gente vê na prática. As pessoas não consomem proteína que elas precisam. Agora, a primeira coisa que você tem que entender é, será que eu preciso? Será que eu tenho necessidade de consumir a proteína? Essa é a primeira pergunta, meu querido fisiologista, meu aluno ativo. Então, se você faz parte da grande maioria de pessoas que estão englobadas na sociedade, que não ingerem a quantidade indicada, a quantidade sugerida de proteína diária, então você precisa, ok? No entanto, sempre façamos essa primeira pergunta. Será que eu preciso? Será que eu estou disposto a pagar R$200 num pote de whey? Ou de repente eu quero comer um ovo, alguma coisa mais barata? Será que dentro do meu orçamento é necessário mesmo colocar um whey protein? Eu não poderia comer algo a mais, fazer mais refeições de proteína durante o dia? Você faça essa pergunta. Porque uma coisa é certa, não é porque o fulano de tal, que o gigante toma o whey protein, que todo mundo tem que tomar. Porque ele ganha o whey protein, você tem que comprar, amigo. Então essa é a primeira pergunta. Será que você não consegue suprir? Ei, olha o que eu tô te falando. Será que você não consegue suprir a sua quantidade de ingesta proteica diária com alimento? E deixa eu te falar, chega aqui bem pertinho. Você confia mais num ovo? Ou você confia mais num pó que está dentro de um pote que passou por vários processos industrializados a nível de proteína, de quantidade de proteína? Você vai me desculpar, nada contra a indústria de suplementos. Agora, eu confio mais em comida de verdade. Então, respondendo essa segunda pergunta, a outra questão que vem antes da gente falar qual é o melhor horário, a outra questão, meu fisiologista, a outra questão, meu aluno ativo, é a saciedade. Muitas pessoas falam, não, toma a proteína, o whey protein, porque dá saciedade. Porque proteína dá saciedade. O que os caras esquecem é que essa jossa aí desse whey protein tá em pó. E pó vai virar líquido, velho. Então o que você vai tomar? Essa proteína vai te dar saciedade? Vai nada. Amigo, deixa eu te falar, por experiência própria, você toma um whey com fome, aquilo vaza do seu estômago, parece que faz o estômago e engole tudo. Faz só, rau. Sabe? As minhocas que você tem tudo no estômago, aí os vermes chupam tudo whey, amigo. Brincadeiras à parte. Cara, some do estômago, então não sacia. É que a pessoa às vezes está se baseando em proteína. A proteína da saciedade. A proteína dá saciedade, mas é porque é difícil digerir uma proteína. Por exemplo, uma carne. Um pedaço de bife, ele demora média de 4 horas para ser digerido. Digerido, para você ter aminoácido disponível. Então, ele demora uma média para ser digerido. Frango, 2 horas. Então tem um tempo para você digerir algum tipo de alimento. Agora, o whey protein, só por ser proteína, professor Adonis, ele é demorado para digerir? Claro que não, porque é em pó. Então ele não é tão demorado para digerir. Então ele vai ser digerido muito mais tempo. O que isso quer dizer? Você vai tomar, por exemplo, eu tomo 2 horas da tarde, eu só vou jantar às 8. Você está num processo de emagrecimento, é um tiro no pé, porque você vai morrer de fome às 8 horas da noite. Se o intuito da dieta era te dar saciedade, então você tem que incluir alguma outra coisa. Então, desmistificamos os primeiros pontos do whey protein. E eu espero que nós tenhamos desmistificado. Agora, professor Adonis, ok, eu tenho necessidade, eu vi lá que a minha dieta não tem toda a ingesta necessária de proteína diária recomendada pelas minhas expectativas de ganho de massa muscular, por exemplo, emagrecimento. Ok, eu percebi, eu tenho necessidade então. Agora, qual é o melhor horário para eu tomar essa jossa? E a questão que eu vou te responder é, olha aqui bem dentro dos meus olhos, meu aluno ativo, qualquer horário. Ah, professor Adonis, como assim? Como assim? Eu ouço que as pessoas falam que eu tenho que tomar o whey protein depois do treino, ou antes do treino. Ou é antes ou depois do treino. Isso é um paradigma. Isso é colocado para você de maneira equivocada. Não há necessidade de horário para você tomar. Haja visto o fato de você tomar algo que vai ser contabilizado pelo seu organismo, obviamente, ao grosso modo, em suma, em questões diárias, a nível de ingesta proteica. Então, professor Adonis, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, uma vez que você tomou a decisão de tomar o whey protein, você não precisa ficar se apegando de tomar logo depois do treino. Sabe por quê? Se você, de repente, acabou de comer, faz 1h30, por exemplo, fez a sua refeição, 1h30 atrás, treinou agora,
E aí seu treino durou 40 minutos. E aí você vai almoçar ou comer algo, uma refeição você vai fazer depois de meia hora do treino, não há necessidade de você tomar whey protein. Professor Adonis, e a janela da oportunidade? Professor Adonis, a janela da oportunidade, meus alunos ativos, a janela da oportunidade ela é bem-vinda sim. No entanto, a única coisa que você não precisa logo depois do treino, olha o que eu tô te falando, hein? Vai cair, vai gente que vai descabelar. Mas a única coisa que você não precisa logo após o treino, olha bem, toque com carinho nas minhas palavras, logo após o treino é proteína. Sabe do que você precisa logo após o treino? Carboidrato. Porque é o carboidrato que vai quebrar, é o carboidrato que vai interromper, é o carboidrato que vai interromper o processo de catabolismo. E não a proteína. A proteína, professor Deus, quer dizer que a proteína não interrompe o catabolismo? Sim, mas é muito mais efetivo, muito mais barato, muito mais inteligente você usar carboidrato. Legal? Porque o carboidrato faz a mesma coisa, quer dizer, faz muito melhor a interrupção do catabolismo, que é a utilização de massa muscular para gerar o próprio carboidrato, a própria glicose, perdão, para o organismo sobreviver, para o organismo se manter. Então, utilize logo após o treino, se esse for o caso, carboidrato. Por quê? Muito mais barato, muito mais rápido e é muito mais efetivo do que proteína para interromper o processo catabólico aí que você teve durante o treino, ok? Então, é um outro paradigma. Tem que tomar proteína logo depois do treino. Não tem. Não tem. Que hora que você toma proteína, então? Sabe a hora que você vai tomar? A hora que você precisar utilizar ela como estratégia interessante dentro do seu dia. Que hora? Pô, olha bem o que você está fazendo. Você está escolhendo comprar uma proteína em pó, pra você tomar em shake, ok? Bater na garrafinha e tomar em shake. Então o que eu estou querendo te dizer? Você tem uma oportunidade ímpar de utilizar ela e colocar essa proteína dentro de janelas inteligentes. O que seria uma janela inteligente para você durante o seu dia? Pô, um horário que você não tem como fazer uma refeição dentro do escritório, no local de trabalho. Estou indo para uma reunião, vou visitar um cliente. Você não tem a oportunidade de fazer uma refeição. Então, pô, uma vez que eu não tenho a oportunidade de fazer uma refeição, comer um pão, comer alguma coisa, o que eu vou fazer? Utilizar o que eu tenho à minha disposição, o que me é oportuno à minha disposição, para eu matar essa refeição. O que vai ser? Whey protein. Então, use e abuse do whey protein. Aí sim, use e abuse do whey protein quando há ou quando existir a necessidade. Primeira necessidade de ingesta proteica. Ok. Agora, principalmente, a necessidade de tempo. Porque bateu, tomou na mamadeirinha e aí tá limpo. Fez a ingesta proteica, não ficou sem comer, que é muito importante. Fez a ingesta proteica, mas num horário que você não precisa ficar, logo depois do treino, eu preciso tomar meu whey protein. Sabe por que eu tô te falando isso, meu fisiologista? Olha que bem dentro dos meus olhos. Toca com carinho nas minhas palavras, agora abre o coração, porque eu passei por isso, cara. Quando eu adentrei ao mundo do treinamento físico, a gente tem aquele negócio, não, eu quero ficar forte. Ok. Aí, pô, até hoje não deu resultado, né? Até hoje não deu resultado, mas brincadeira, mas enfim, brincadeiras à parte. Eu ficava igual um louco. Não, preciso tomar proteína agora, logo depois. Aí é muito louco, né? Quando você é ignorante, né? Quanto conhecimento é luz. E é por isso, mais uma vez, que a gente tá com esse projeto Ativem, com esse projeto da Ativem, para propor educação e informação de qualidade para vocês. Então, eu ficava igual alucinado. Eu preciso tomar uma proteína. E depois que eu descobri que não é nada disso, eu falei assim, pô, como eu fui burro. Pelo amor de Deus. Eu tenho até vergonha de contar isso aí, mas eu vou te falar, eu te conto porque se de repente você está passando por isso, para com isso. Além do peso que você tira das costas, o conhecimento ele se torna luz. Ele se torna luz. Então entenda, qual é o melhor horário? Eu te sugiro, dentro das janelas que você não tem a possibilidade de comer algo sólido. Um lanche, um pão de queijo, mas pelo amor de Deus, um lanche, alguma coisa, um iogurte, eu não consigo fazer uma refeição, Adonis. Ok, então use o whey. Use o whey nessa hora. E não precisa se apegar em logo após o treino. Professor Adonis, e antes do treino? Antes do treino. E antes do treino? Antes do treino não há necessidade. Você não precisa de proteína logo antes do treino, ok? Como refeição pré-treino. Pré-treino, professor Adonis. Eu preciso de proteína? Eu preciso de proteína para manter a máquina funcionando? Não! Não há necessidade de proteína para manter a máquina funcionando.
Proteína é reparação tecidual. Proteína é um substrato energético de formação, de construção de proteínas celulares, construção de hormônios, construção de enzimas. Não é para manter a proteína. Olha que bem para mim, meu aluno ativo. De uma vez por todas, entenda algo. Proteína não serve para manter demanda metabólica, gasto de energia. Não é substrato de energia. Proteína é para formação, para construção de tecido, construção de enzima, construção de hormônio, construção, sobrancelha, cabelo, é feito de proteína. E carboidrato? Carboidrato, sim, é substrato energético. Então, antes do treino, o que você precisa? Carboidrato. E proteína? Não há necessidade como pré-treino. Eu preciso comer proteína, senão eu vou catabolizar, eu vou ficar magro. Para com isso. Ó, desamarre-se. Ei, desacortine tuas vistas. O que eu tô te falando é porque isso, cara, o conhecimento é para trazer luz e tirar suas algemas. Tire suas algemas. Portanto, que fica aqui em termos de necessidade? Qual é o horário, melhor horário para tomar whey protein, professor Adonis? Depois de todas as ladainhas que você falou. Melhor horário é aquele que for mais conveniente para você. Pode ser depois do treino? Pode ser depois do treino, não tem problema. Isso vai depender do horário das suas refeições. Quem vai ditar isso? Teu nutricionista. Ok? Agora, pode ser, precisa ser, olha que diferença, olha que diferença tênue. Olha que diferença tênue, meu fisiologista. Olha que diferença dos meus olhos. Pode ser depois do treino? Pode. Logo depois do treino? Pode. Precisa, olha que bem pra mim. Precisa ser logo depois do treino? Não. Use a hora que for mais conveniente. E eu sugiro pra você. Professor, então quer dizer que você não toma depois do treino? Não. Foi difícil? Foi parar. Porque eu olhava todo dia e falava, não, tô ficando mais magro. Mas ó, deixa eu falar, tudo ladainha, tudo baboseira. Mais de 5, 6 anos que eu não tomo logo depois do treino whey protein. Professor Adonis, que hora que você toma? Eu tomo na hora que for conveniente. Pô, tô correria no trabalho, não tô conseguindo fazer uma refeição. O que eu faço? Whey protein. Por quê? Ele foi feito para isso. Olha que bem para mim. Para que serve isso? Para que ele foi feito? Para te ajudar no momento de necessidade. Não para virar algo que é um transtorno para você, ou um peso para você carregar a nível emocional. Para com isso. Whey protein, primeira coisa, então, para que nós fechemos esse tipo de bate-papo rápido e efetivo. Primeira coisa, há necessidade de você tomar? Segunda coisa, qual é o melhor horário para você tomar o whey protein? Ok? Então eu espero ter respondido essas questões, meus amigos, meus alunos ativos, meus fisiologistas da prática. Seja você um entusiasta aí que acompanha o meu trabalho, eu espero ter respondido essa questão. E se tiver de repente alguma dúvida, me manda por direct, nos mande. Vamos ficar muito felizes em sanar as suas questões. De repente, quem sabe tua dúvida não vira um vídeo aí, para que nós possamos tirar essa dúvida e generalizar ela para que mais pessoas sejam impactadas. Gratidão e lembra, eu vou treinar você para emagrecer de uma vez por todas. Tamo junto.